A salvação agora se completa. Jesus volta ao seio do Pai para que plenamente a Trindade de Deus seja revelada. Ele se aproxima da volta ao seio do Pai pela ascensão e em seguida é dado ao mundo como confirmação dos graus de santidade da presença de Jesus até a consumação dos séculos, o seu Espírito da verdade. Ou seja, ele entrará e habitará o coração de cada uma das criaturas, para orientar e confirmar na verdade de fé. Essa verdade, ela impõe um dever de caridade. Esse mesmo dever que nós vemos colocado nesse trecho da carta de São Tiago, a questão de que o testemunho se faz pela vivência, não entrar na palavra apenas para ouvir ao que agrada aos ouvidos. Muitos pegam a palavra para simplesmente procurar aquilo que reforce as suas convicções ou as suas paixões. A palavra é aquela instrução falada ao pé do ouvido para que a caridade verdadeira se expresse no mundo. E o apóstolo deixa bem claro, não sejamos apenas ouvintes, apenas aqueles que ouvem, acham bonitinho, mas não pratica nada. É aquela realidade de que é necessário aplicar a vida como separação do mundo. O chamado à vida da graça, principalmente nesse tempo de Páscoa, é justamente colocar em atividade essa ação salvadora. Isso implica que devemos viver uma conversão constante, não apegado aos próprios caprichos. Porque se nós nos deixarmos mover apenas pelas vaidades das percepções humanas, nunca atingiremos um grau de perfeição. Sempre vamos ficar nessa casca, sem quebrar para poder aprofundar. A graça do Espírito é justamente aquela onde se tornam amigos em Jesus. Isso é claro aí no Evangelho. Eu vou ao Pai, mas enviarei aquele que convosco ficará e faremos morada. Ou seja, preparar o céu significa romper com as necessidades do mundo, tantas elas vaidosas demais. Buscamos sempre essa questão de uma felicidade onde o centro seja eu. Só que a felicidade plena, que é aquela que Jesus coloca aí, que pedi ao Pai em meu nome e Ele vos concederá, para que a vossa alegria seja plena. A alegria aí é primeiro o estado de graça. Não é querer coisas materiais e ser paparicado pelo mundo. As necessidades materiais Deus as sabe, mesmo antes de serem pedidas. O que Ele espera é um coração de gratuidade, aquele coração que saiba receber dos pequenos aos grandes acontecimentos numa alegria de partilha. O que acontece é que nas pequenas manifestações e que junto a elas vem a purgação por um tempo de privação, não é compreendido direito pelos homens, e aí começam os resmungos e as lamentações de que porque Deus me deixa tanto tempo sofrendo, porque os outros têm e eu nada tenho. Enquanto essa realidade de pecado contra a esperança vai acontecendo, nós freamos a graça. Para que essa graça aconteça, é necessário, primeiro, aprender a valorizar aquilo que Deus concede.
Ele concede por graus, não tem necessidade nenhuma de conduzir tudo de uma vez. E muitas vezes, se der tudo de uma vez, é como aquele que se lambuza no melado. Não vai saber administrar, vai colocar carros adiante dos bois e acaba perdendo as coisas. Por isso é um aprendizado. O amor de Deus nessa graça de salvação, ela nos impõe essa liberdade ou esse dever de aprender a espera numa certeza. Por isso esse amor é um amor de espera. Ele volta ao Pai, envia o Paráclito e faz a missão da igreja acontecer na vida de todo batizado. Espera-se que haja uma resposta de solidariedade com Deus, de manifestar esse amor em ato concreto, em caridade perfeita, em saber acolher, em saber ouvir, em saber direcionar, olhar além dos defeitos e das quedas humanas. Porque nós muitas vezes, ao invés de recuperar o outro, ficamos como bois ruminando, regurgitando o passado, aquilo que o outro fez, aquilo que o outro me decepcionou, e esquecemos de avançar a águas mais profundas. Ficamos apenas presos nessa coisa de se fez, pode fazer de novo, num futuro incerto. A realidade do amor de Deus é uma presença para o agora, é uma retificação no já, é um recuperar, reconduzir depois do erro para o caminho de perfeição, sem ficar nessa ruminação e nessa coisa de nunca apagar as próprias deficiências. Elas só são superadas no momento em que eu aprendo, diante daquela queda, como não fazer de novo e como melhorar a minha percepção do mundo para viver a justiça. É esse o caminho dessa solidariedade e da prática das obras de misericórdia, principalmente as de acolhimento. Acolher aquele que sofre, ser conforto para aquele que está penalizado, para que possa encontrar esse caminho da luz e da verdade e vivam nele para a salvação. E isso seja um sinal profético no meio do mundo, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu.